Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a América Latina no início do século XX. Falar sobre Emiliano Zapata, sobre o exército zapatista, um pouquinho dessa história, em especial a história mexicana do início do século XX. Sobre Emiliano Zapata. Nasceu cavaleiro, arrieiro e domador. Cavalga deslizando, navegando a cavalo as planícies, cuidadoso para não importunar o profundo dono da terra. Emiliano Zapata é homem de silêncios. Zapata, caudilho dos avassalados do lugar, se lança à luta. Sua tropa de índios, bem plantada, bem montada, mal armada, cresce ao andar. O exército de Zapata anda esfomeado e enfermo, de crista caída, mas o chefe do sem terra sabe o que quer, e sua gente crê no que faz. Mas o chefe do sem terra, Zapata manda pelos ares, surpreende e aniquila guarnições, ocupa povoados, assalta cidades e perambula por todo lado, por montes e barrancos, lutando e amando sem parar. Está na obra Memória de Fogo, Século do Vento, as dimensões e os segredos da América Latina num mosaico de histórias, fatos, mitos e homens, do Eduardo Galeano, ele que é famoso pelas veias abertas da América Latina, e escreveu isso sobre Emílio Zapata. Sob um painel que representa Emiliano Zapata, os comandantes do Exército Zapatista de Libertação Nacional comparecem ao terceiro Congresso Indigenista em Núrio, México, em 4 de março de 2001, um movimento social muito forte dentro do México. Sobre o Exército Zapatista, o movimento zapatista, o EZLN, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, inspirou-se na luta de Emiliano Zapata contra o regime autocrático de Porfirio Díaz, que encadeou a Revolução Mexicana em 1910. Os zapatistas tiveram mais visibilidade para o grande público a partir de 1º de janeiro de 1994, quando se mostraram para além das montanhas de Chiapas, com capuzes pretos e armas nas mãos, dizendo "Ya basta", ou "Já basta", contra o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio dos países do Norte da América, o Acordo de Livre Comércio entre México, Estados Unidos e Canadá, que foi criado na mesma data. O movimento defende uma gestão democrática do território, a participação direta da população, a partilha da terra e da colheita, isso no México. Então, rebeldes da Revolta do Contestado em Santa Catarina também foi um movimento muito similar ao movimento zapatista no México nos anos 1910. Diversos movimentos populares marcaram o início do século XX na América Latina. Tiveram em comum a insatisfação com a inclusão em que vivia, a exclusão em que vivia a maioria dessas populações, governadas por regimes antidemocráticos e ligados à elite. No México, Emiliano Zapata lutou pela reforma agrária e pela inclusão dos índios e dos desfavorecidos na sociedade. Na mesma época, o Brasil vivia o período da República das Oligarquias, a República Oligárquica, o coronelismo, as fraudes eleitorais. Houve revoltas como a do Contestado contra os desmandos na região do Paraná e Santa Catarina, uma região que não tinha limítrofes ou limites bem estabelecidos, estava passando uma linha ferro ali que desapropriou uma galera, estava tenso ali, em especial no que diz respeito à posse da terra por parte dos sertanejos locais. Você já havia ouvido falar ou lido sobre o exército zapatista no México? A República Oligárquica durou 40 anos, de 1889 a 1930. Ainda hoje existem movimentos como o Exército Zapatista Mexicano que lutam pela posse da terra, como o MST, MTST, tem vários outros, Você saberia dizer o nome de uma dessas entidades no Brasil atual? Acabei de citar, Então, vamos falar um pouquinho em vídeos posteriores sobre a chamada República Velha ou a República Oligárquica no Brasil e entender como o país iniciou a sua identidade como uma nação republicana, como um governo que não era mais monarquista, onde um sujeito governava, Dom Pedro. Inclusive hoje eu li sobre Dom Pedro, sobre a figura, sobre a
contradição dos Dom Pedro II, né, que foram versados por diversos meios de comunicação. Tem um movimento de esquerda que vê nele um imperialista, como vê nele um autoritário, um absolutista, um sujeito que pelo menos não tinha apreço pelas reivindicações sociais. E outro movimento, o direitista, que vê nele um salvador nacional. Eu li hoje sobre as duas facetas de Dom Pedro, como ele não era nem um santo, nem um pecador inveterado. Era um sujeito humano, como todos nós, sujeito a erros, a limitações. E numa outra oportunidade eu vou postar o vídeo sobre esse estudo, que é um estudo histórico mais científico, não é de base ideológica, não é defendendo a monarquia, como o sujeito que foi eleito agora, eu esqueci o nome, para o Congresso Nacional, que ele foi eleito, ele era dos Bragança, né? E que é o retorno da monarquia, uma galera da direita também, que é o retorno da monarquia, que acha que esse tipo de governo é um governo mais constante, um governo que consegue fazer reformas necessárias num longo prazo de forma mais eficiente. Por um ponto sim, porque a democracia não dá essa estabilidade, por causa da alternância de governo e por conta também de que tem essa dialética histórica. Em um momento agora a direita está forte e daqui a pouco as contradições da direita vão ser tão grandes que vai levar à ascensão da esquerda, a esquerda vai chegar ao poder, as contradições da esquerda serão tão grandes que a direita... E aí fica esse movimento sucessivo e não dá uma estabilidade política, e por isso que eles dizem que a Inglaterra e os países que são monárquicos conseguem ter uma eficiência econômica, política maior do que onde que não há. Em alguns pontos eu até concordo, mas se o ideal é a democracia, a gente vai ter que aprender a lidar com essas contradições e mesmo diante delas aprender a dialogar quando há ideologias, pensamentos e projetos de país diferentes. Isso acaba forçando isso. No governo monarquista não há essa forçação do diálogo, há uma imposição. Vou falar dessa República Oligárquica no Brasil e entender como o país iniciou sua identidade como nação republicana. E ainda poderíamos perceber pontos em comum com a nossa história naquele período ao estudar a formação dos estados hispano-americanos na América Latina em geral, América Hispânica no final do século XIX e início do século XX. Isso em momentos posteriores, né? Então, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, calcula-se que cerca de 170 entidades participem de acampamentos de invasões de terra no país. Entre elas, há sindicatos, associações e, no mínimo, 27 movimentos autônomos de trabalhadores rurais. A maioria dos movimentos tem atuação apenas local, sendo o MST o mais conhecido, né, que foi criado em 1934. Então isso é um pouquinho, hein? Da América Latina no início do século XX, do Brasil nesse mesmo período, e de como há similaridades históricas entre os países desse trecho, desse eixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só brindar, não, é só ativar o sininho. Se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Deixe também seu comentário, sua sugestão, seu comentário sobre o que você tem achado dos vídeos, sua sugestão de temas e assuntos que você gostaria de ver abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima.